Então, Samuel Carvalho é meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bom dia, candidato. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Simbora, meu povo. Simbora, Socorro. Muito feliz em estar aqui, Narciso, começando as atividades de hoje aqui com vocês. Candidato, qual a avaliação que você faz do pleito até aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro? Veja, Narciso, nós estamos há quase 15 dias, 16 dias para a eleição. A avaliação que a gente faz é uma avaliação extremamente positiva. Quero desde já agradecer o carinho que a gente tem recebido nas ruas, principalmente das nossas crianças, que tem sido o divisor de águas nessa eleição. O amor, o carinho, um abraço, as cartinhas. Eu acho que eu já tenho umas 15 cartinhas de crianças desejando sucesso à nossa candidatura. Então, estou muito feliz com essa construção. Quero agradecer desde já todos os nossos candidatos a vereadores pelo empenho, pela garra, pela energia. E cada ato de campanha a gente sente esse sentimento de mudança que está aflorando no município de Socorro. Na sua avaliação, o pleito em Nossa Senhora do Socorro, ele tem alguma coisa de diferente dos pleitos anteriores? O que tem de diferente é que a gente está tendo uma polarização entre dois grupos políticos em Socorro. O que a gente entende que na eleição passada, como a oposição acabou rachando, então todo mundo chegou embolado ali na reta final na eleição em 2020. Nessa, com a junção das oposições e um cenário mais consolidado, mais estável. Mas o que a gente percebe é que as pessoas nas ruas realmente têm feito o gesto da mudança. Então é muito bacana a gente ver isso, as pessoas abrindo as residências, dizem, olha, eu só estou abrindo porque é para você. E aí a gente vê realmente que o povo decidiu mudar. Você tem sido acusado pelos seus adversários de uma espécie de apropriação indébita, enganação de pessoas pobres em processos, inclusive mulheres deram depoimentos em vídeos. Eu lhe questiono, são verdades, são mentiras? E como você justifica para o povo de Socorro em essas denúncias, digamos assim, em sendo candidato a prefeito da cidade? Veja, Narciso, em Sergipe todo mundo se conhece. É uma terra de muro baixo, eu costumo dizer até sem muro, né? Então, assim, todo mundo se conhece. A estratégia que a gente está adotando, não aceito fake news. Infelizmente, essas pessoas que estão fazendo isso estão sendo, inclusive, processadas eleitoralmente, criminalmente. Vou dar um exemplo claro do que aconteceu com o Renato Nogueira, que era secretário do padre lá em Socorro, e o próprio padre Rinaldo. Essa semana ficou gravando vídeos em que eu roubei mulher, que eu sou misógino, que eu sou contra as mulheres. Então, assim, inclusive já tem um procedimento na Polícia Federal, o Ministério Público encaminhou os autos do processo à Polícia Federal para investigar mais uma vez, mais uma calúnia, difamação com relação à nossa pessoa. Isso eu não vou aceitar. A minha vida enquanto homem, enquanto profissional de reputação ilibada, já tive mais de 2.500 clientes no nosso escritório enquanto advogava nos 10 anos de advocacia. Sempre prezei. E detalhe, minha área era criminal no escritório. Os processos que tiveram alguma pendência na área civil, tem outros advogados, inclusive, que estão vinculados ao processo, que já foram feitos os devidos esclarecimentos. Estou tranquilo com relação a isso. Se o bem eu não fiz, o mal não fiz a ninguém. Então, assim, estou bem tranquilo com relação a isso, mas não vou aceitar, Narciso, fake news contra a nossa vida, contra a nossa honra, contra a minha família. E aí os homens de bem procuram a justiça para resolver seus problemas. Todos os canais que divulgaram fake news estão sendo multados eleitoralmente e as devidas providências estão sendo feitas na íntegra. Quero até agradecer ao nosso jurídico pelo empenho e da dedicação que tem dado show também. Um suposto fato da sua vida pessoal teria também vindo à tona. Um vídeo acusa o candidato Samuel a ter um relacionamento extra com uma funcionária, um filho que foi detectado por exame de DNA. Como é que você se posiciona diante disso? Esse foi o cúmulo do absurdo. Você vê que a turma do desespero se consolidou como a turma do fake news. Veja, nunca fiz teste de DNA na minha vida. Detalhe, se tivesse feito e se fosse meu, eu sou homem suficiente para reconhecer os meus erros. Então, assim, pegaram no Google uma imagem lá, alteraram os dados. Foi uma maior aberração. Quero até de forma solidária estender. Mais uma vez, já falei com a Jamile. Jamile, de forma solidária, prestei as minhas condolências com relação a isso que está acontecendo e todas as medidas cabíveis. Já são mais de 40 processos de pessoas que compartilharam esse terrível fake news. E eu quero dizer o seguinte, pessoal, compartilhar fake news também é crime. Muito cuidado, você que trabalha na prefeitura, tem seu CC, se é obrigado a compartilhar, eu não sei. Mas nós não vamos aceitar isso. Já estamos tomando todas as providências cabíveis com relação a esse terrível fake news. Eles não têm família e não têm coragem de reconhecer a possível família que tem. E querem destruir a família dos outros. Esse é o maior absurdo.
e nós não vamos aceitar isso. Aí eu lhe pergunto, esses fatos trouxeram alguma imagem negativa à sua campanha? Porque muitos eleitores e eleitoras podem ficar perguntando, mas como é que o cara quer administrar a minha cidade? É um cara que fala de família e traiu a esposa, é um cara que fica com dinheiro de pobre. Teve impacto na sua imagem? Eu acho que essa tentativa era justamente dar esse impacto na nossa candidatura, porque a rejeição do atual gestor é muito alta, acabou casando com a rejeição, literalmente, a rejeição da atual candidata que está lá, e eles tentam destruir a nossa imagem para tentar trazer uma certa rejeição para a gente. O que é que a gente tem percebido nas ruas? Zero. As pessoas em Socorro sabem quem é Samuel Carvalho, conhecem a nossa conduta, sabe que o meu casamento não é fake news. Há 18 anos, casado e bem casado com a Adriana Gomes Menezes. Meu amor, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela mulher guerreira que você é, a mãe dos meus 3 filhos. Eu sou muito bem resolvido emocionalmente, familiarmente falando. Minha família é muito bem estabilizada, graças a Deus, e eles não vão destruir. Enquanto falam do homem público Samuel Carvalho, eu até relevo, mas tratar da minha família, eles vão resolver com Deus da minha família. Uma última pergunta com relação, para a gente entrar em propostas, para a gente poder abordar todas as polêmicas que estão inerentes dentro desse processo. Inclusive aqui no Jornal da Fã, nós fomos palco de uma denúncia de um suposto caso de rachadinha em seu mandato. Que fim levou essa denúncia? Nenhum, não houve denúncia. Na verdade, foi uma notícia de fato, feita com um advogado de Carlos Ferreira, que fez todo esse circo na época para tentar... Peraí, para esse detalhe, o advogado daquele caso era de Carlos Ferreira? É o advogado do Padrinaldo de Carlos Ferreira. Foi o mesmo advogado que entrou com a notícia de fato. Você pode perceber, isso foi uma mera coincidência, mas o advogado de Carlos Ferreira e de Padrinaldo, em vários processos que eles têm, foi o advogado que fez a notícia de fato. O Ministério Público fez um excelente trabalho, uma excelente investigação, quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, ouviu dezenas de assessores e o que aconteceu? Zero. Mais um fake news que foi desmascarada. Então, assim, a turma do desespero se tornou, infelizmente, a turma do fake news em Socorro. Como é que é enfrentar um pleito como esse com um processo tão duro assim de críticas que acabam tendo que você toda hora ficar respondendo a esses assuntos e você com muita segurança dizendo que tudo não passa de fake news? Veja, primeiro eu aprendi o seguinte, se estão atirando pedra é porque tem alguma manga, porque eles querem derrubar. Mas é desespero, é o apego pelo poder, a tinta está acabando, eles estão preocupados, porque estamos à beira da eleição, faltando 15 dias, a gente tem o dobro de votos da candidata se as eleições fossem hoje, segundo as últimas pesquisas. Então, eles tentam fazer isso, macular a imagem e não consegue crescer, porque o povo de Socorro não aceita esse tipo de política. Detalhe, não vou baixar o nível da política, nossa campanha desde o início de 2016 e 2020 foi uma campanha... Sempre foram campanhas extremamente propositivas, porque o povo ele quer realmente saber o que é que nós vamos fazer pela cidade, os problemas que a cidade enfrenta e que precisam de soluções o mais breve possível. Você tem sido também acusado de tentar destruir o grupo do padre. Inclusive, nós colocamos aqui alguns vídeos recentemente. O padre fala disso, que você tenta destruir o grupo dele. Carminha diz que você está tentando parar ela. Renato diz que você persegue mulheres, que você está querendo destruir a candidatura, não quer ganhar, não tem voto para ganhar, não vai ganhar na urna. E o senador Laércio Oliveira falou em uma espécie de... Qual foi a palavra que ele utilizou? Acabei me esquecendo agora. Uma espécie de golpe jurídico que você está tentando dar no pleito. Como é que você se posiciona diante disso, já que candidatos a vereador da coligação de Samuel entraram com essa impugnação? Veja, a gente tem que entender o seguinte, a justiça, eu acredito muito na justiça, então se eles estão colocando em xeque Samuel Carvalho, eles estão colocando em xeque a justiça. Está colocando em xeque a promotora que deu um excelente parecer, está colocando em xeque também o juiz que deu uma excelente sentença. Claro que tem o direito de recorrer, vai agora para o TRE, mas eu acho um absurdo isso, esse vitimismo. Não tenho medo de disputar com quem quer que seja e já gravei vídeo com relação a isso. Questão jurídica eleitoral, Carminha, se resolva com a justiça eleitoral. Nós estamos preparados para vencer nas urnas. E se você for olhar, Narciso, nas últimas 6 ou 7 pesquisas registradas, mostra que o Samuel está na frente. Então, não estou preocupado com questão eleitoral e jurídica de candidato quem quer que seja. A nossa caminhada tem seguido firme, todos os dias, visitando a população, mostrando as nossas propostas. Problema eleitoral, candidata se resolva com a justiça eleitoral. Nós vamos ganhar nas urnas e ganhar bonito.
Me diga uma coisa, você no segundo turno apoiou o governador Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri foi a Socorro apoiar Carminha Paiva em uma atividade. Como é que você se posiciona diante disso? Eu me posiciono com muito respeito, muita tranquilidade com relação a isso. Na minha opinião, não foi uma atitude correta, porque ele perdeu no primeiro turno com o apoio do padre. Ganhou no segundo turno com o nosso apoio. Mas, veja, nos seus compromissos que ele assumiu com o prefeito, e eu é um homem de palavra para assumir com os compromissos. Meu carinho e admiração pelo governador ficaram inalterados com relação a isso, porque eu sei diferenciar as coisas. O governador Fábio Mitidieri tem dado um show de gestão, tem sido um grande governador, inclusive um grande estadista. Torço muito pelo sucesso e continuarei sim até dezembro dando sustentação ao seu governo, porque em janeiro estaremos administrando a Prefeitura de Socorro. Quando você foi para o segundo turno, teve algum acordo no sentido de apoio para a candidatura de Samuel em 2024? Não, veja, algumas pessoas ligadas a ele, a exemplo do vice-governador, de Luciano Bispo, me prometeram a neutralidade no processo eleitoral. Citaram alguns outros municípios, mas veja, eu não conversei diretamente com o governador, ele em nenhum momento me prometeu neutralidade, mas o staff dele me prometeu neutralidade no processo eleitoral em Socorro. Mas veja, independente do apoio do governador, o prefeito Padre Naldo não vai fazer o sucessor, porque o povo não quer essa continuidade e o terceiro mandato do prefeito Padre Naldo. Na matemática da campanha passada, você, Fábio Henrique, votos nulos e brancos e etc, tiveram muito mais votos do que a candidatura do Padre Hinaldo. Matematicamente, você acha que esta reprovação de 2020 vai influir na eleição de 2024? Vai influir não, está influenciando. Nós temos hoje um prefeito péssimo, mal avaliado, que vive fazendo fake news, a exemplo das obras do Guajará. E detalhe, a conta é muito simples. Nós temos hoje 3 tipos na pizza eleitoral. Nós temos o voto de protesto, que procura votar em qualquer candidato que não seja da atual gestão. Nós temos o nosso voto de recall político, o trabalho que fizemos durante esses quase 10 anos de vida pública, desde o início de 2014 como candidato a deputado federal, e nós temos o voto de grupo político. Hoje nós temos um grupo muito forte, 14 vereadores, 10 ex-vereadores, as melhores lideranças em cada bairro, então um cenário favorável com a rejeição menor do que a candidata. Então, assim, matematicamente falando, o que é que eu percebo? Que o povo quer mudança. Não perca tempo quando for comprar seus medicamentos. Nas farmácias Edson você encontra tudo, linha completa de medicamentos e produtos de higiene da cidade. Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, na Avenida Coletora C, no Marcos Freire 2. Farmácias Edson, essa é de Sergipe. Samuel, tem uma série de pessoas comentando aqui no chat da nossa transmissão de que você não é morador de Socorro, é morador da Barra dos Coqueiros. Que história é essa? Veja, minha residência é em Socorro, na Taçoca de Fora. Eu tenho casa de praia na Barra dos Coqueiros. Detalhe, antes mesmo de ser candidato a deputado federal, eu já tinha um terreno na Barra, no Alphaville. As pessoas têm que entender que a vida pessoal minha é minha. Eu tenho uma casa com muito orgulho na Taçoca de Fora, tenho uma casa de praia na Barra dos Coqueiros, mas casa onde a pessoa mora não é requisito para administrar a cidade. Porque o prefeito de Socorro disse que mora em Socorro, no João Alves, e é um péssimo gestor. Então, veja... E detalhe, tem um apartamento aí no Mulumar que foi dito no processo eleitoral. Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a isso, Narciso. Eles querem implantar coisas. Minha vida. Tem tido impacto isso em cobranças nas ruas? Zero. Né? Eu vivo em Socorro praticamente 23 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite, é o shopping prêmio que eu visito, os lugares que eu frequento aí em Socorro. Então, assim, é só mais um argumento ou tentativa de tentar minimizar o nosso crescimento eleitoral. Você não chega à campanha zerada, você já é deputado estadual. Enquanto deputado estadual, qual foi a sua atuação em defesa de Socorro e quais foram os efeitos do seu mandato para a cidade de Socorro? A título de emendas, mandamos mais de 3 milhões de reais. Sabemos que o deputado estadual não tem tantas emendas como o deputado federal e os senadores, mas contribuímos com muito carinho com 3 milhões para o município de Socorro em várias áreas, saúde, infraestrutura, bem como também a parte de assistência social. Agora, as grandes conquistas foi de articulação política. Por exemplo, conseguimos 2 milhões e 400 com o senador Alessandro para fazer a nova orlinha do Porto Grande, que é um sonho antigo da população e que você acaba potencializando o turismo, gerando emprego e renda. Nós conseguimos uma obra que vai começar por esses dias, eu acredito que a ordem de serviço seja feita a qualquer momento, que é o novo batalhão de socorro, uma obra de 10 milhões de reais
para fazer um novo batalhão com estande de tiro, que inclusive a prefeitura pode fazer algum tipo de parceria com a Guarda Municipal e a própria SMTT. Nós conseguimos também, para a área da saúde, com o senador Alessandro, quero até agradecer mais uma vez, 3 milhões para comprar um tomógrafo para o Hospital Zé Franco, a entrada de R$ 1 milhão para termos uma maternidade com a entrada independente do Zé Franco hoje, para que assim as mulheres que vão ganhar neném possam ter dignidade e entrar num local mais perfeitamente agradável. Então, assim, a nossa parte, enquanto deputado estadual, eu fiz. O papel do deputado estadual é fazer leis. Eu fui um dos deputados estaduais que mais tive leis aprovadas e sancionadas na legislatura passada, e a nossa produção legislativa, essa legislatura, por exemplo, é quase o dobro da outra candidata. Então, assim, o papel do deputado estadual estou fazendo, as nossas defesas e indicações também, a todo momento com o governador, pedindo que ele mande recursos para resolver o problema do Guajará, da Piabeta, da saúde, da segurança, foram feitas durante o nosso mandato. Samuel, continuando aqui a nossa entrevista. Educação. Quais são suas propostas para a educação? Veja, Narciso, nós temos hoje em Socorro um grande problema com relação à educação, quando se trata de alfabetização. Infelizmente, os índices de analfabetismo no nosso município eles são gritantes, dos piores de Sergipe, inclusive. Então, a ideia inicial é nós fazermos um pacto pela educação para que possamos alfabetizar nossas crianças. E aí nós temos algumas alternativas, por exemplo, a questão do reforço escolar, para que essas crianças realmente elas possam ser alfabetizados, e a gente percebeu isso numa conversa que teve com vários professores da rede pública estadual, que disseram que muitas vezes tem que parar no 6º, 7º ano para alfabetizar esses jovens, início de jovens e adolescentes com relação a isso. A educação, dizem que, sempre falam a educação como um tema muito importante para o progresso do Brasil, e nós precisamos entender que nós, por exemplo, com relação às creches, as creches hoje, a do Paxaróis tem 8 anos que prometeram e não fizeram. Mas nós não podemos parar, porque precisamos educar agora. Então, há uma alternativa interessante é a gente fazer uma parceria com a iniciativa privada e nós comprarmos vagas em algumas entidades, seja filantrópicas, sem fins lucrativos, ou seja da rede pública privada também, para que assim a gente possa garantir o mais breve possível a educação dessas crianças, sem precisar da construção dessas creches. As creches são importantes, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa dar uma resposta rápida à questão da educação. Um grande problema que Nossa Senhora do Socorro vive é o fato de você ter uma região da Grande Aracaju, né? Que é essa região aqui do João Alves, do Complexo Taiçoca, aí você vem para os demais povoados que são totalmente sem estrutura e tem o centro histórico. Quais são os desafios de cada uma dessas áreas que você identifica como prioritários? Veja, nós temos um sério problema de integração. As pessoas do Paxaróis, Jardim, Guajará não têm acesso ao Complexo Taiçoca, por exemplo. Tem um rapaz que a gente abordou no Jardim que disse: meu sonho era trabalhar no distrito industrial, mas para ir para lá eu preciso pegar 3 ônibus. Então, o primeiro fato, e aí prometeram desde a campanha em 2016, 2020, o terminal de integração do Conjunto Jardim e não fizeram. Então, a ideia é nós integrarmos a cidade, rever essa questão da licitação do transporte público, que foi feita aí a toque de caixa por se aproximar do período eleitoral, na minha opinião, e integrando a cidade a gente consegue fazer com que a economia ela possa circular dentro do próprio município. As pessoas que nunca conheceram o Shopping Prêmio preferem ir para o Shopping Jardim Rio Mar, porque é mais fácil o transporte, possam se deslocar para o comércio do João Alves, para o Shopping Prêmio, possam trabalhar no distrito industrial. Então esse problema de integração se resolve através do transporte público. Recursos para tudo isso, Samuel, porque você vai ter um desafio grande, por exemplo, com os povoados e localidades que aqui às margens da BR-101, BR-235 não tem nenhum tipo de infraestrutura. Como é que você vai lidar com essa situação? É uma boa pergunta, Narciso. Inclusive, essa questão de infraestrutura, ela demanda do município recursos de uma forma montante muito alta e você acaba tirando, por exemplo, da educação, saúde. Mas nós precisamos intensificar as parcerias com o governo federal, com os nossos deputados federais, com os senadores. Eu vou dar um exemplo de um amigo que tem me ajudado muito, todas as entrevistas eu digo isso porque tem sido muito correto. Ele disse: olha, Samuel, tem um interesse, que é o senador Alessandro, de ajudar na questão do Guajará. Disse: olha, se você ganhar para prefeito, por exemplo, eu posso mandar 20 milhões de emenda em 3 vezes. Então, só aí já daria 60 milhões de reais. É uma obra, Narciso, que custa 150 milhões de reais, o Guajará, por exemplo. Aí nós temos ali 40, 50, que a responsabilidade é da DESO, que é o esgotamento sanitário, e teríamos que conseguir 100 milhões de reais para poder finalizar esse investimento muito importante.
Quero registrar, inclusive você deixar gravado aqui no seu programa, serei o prefeito que vai entrar na história de Socorro, como fez o Guajará. Magna Santana, sua pergunta ao candidato. Obrigada, Narciso. Bom dia, candidato. Bom, eu ia questionar exatamente essa questão da integração, né? Você já puxou isso, eu achei bem interessante, porque é muito complexo, né, a geografia do município. E ele está assim, tão distante, dificulta uma série de coisas de acesso a uma série de serviços. E pelo menos acredito que um desses pontos foi o que o candidato citou, que é a questão da infraestrutura. E Narciso reforçou bem isso, realmente como complica. Né? Sem a infraestrutura, sem estradas, sem rodovias, fica difícil. Enquanto isso, e que é um montante, candidato, que o senhor disse, que realmente vai ser necessário, se eleito for, já tem aí alguns apoios, mas vai ser necessário, a relação com o governo do Estado em buscar isso, porque ainda vai ter, né, gestão Fábio Mitidieri nesse sentido, relacionamento, qual é a sua realidade em relação a isso. E existe algum projeto seu, porque cada bairro desse, como a gente teve Guajará, tem Parque dos Faróis, Jardins, que eles são como se fossem pequenos municípios. Seria de estabelecer, assim, subprefeituras que poderiam auxiliar na gestão e também melhorar o desenvolvimento do comércio local? Seria possível, passa do seu radar, algum projeto nesse sentido? Porque aí você, além de fixar num comércio local, pode gerar emprego também, ou atrair, quem sabe, algum empreendimento. Há alguma coisa nesse sentido, algum projeto nessa área? Magna, quero agradecer pela pergunta. A gente, quando fizemos o nosso plano de governo, foi debatido muito esse tema com relação à questão de prefeituras ou a prefeitura nos bairros, que seria um projeto de implementação em Socorro. Mas nós precisamos entender que talvez essa infraestrutura a gente não consiga, no primeiro momento, fazer as subprefeituras ou as prefeituras nos bairros. Por isso que nós colocamos no nosso plano de governo, Narciso, a questão de um aplicativo chamado Socorro na palma das mãos. É como se cada cidadão socorrense tivesse todas as suas secretarias no próprio celular. Então a gente acabaria economizando recursos com aluguel de prédios públicos, questão de funcionários também. Claro que é importante gerar emprego, mas nesse momento a gente precisa potencializar que a iniciativa privada possa gerar essa riqueza, gerar esses empregos e que o cidadão, de uma forma imediata, possa ter acesso a todos os serviços da prefeitura através desse software, que é um aplicativo chamado Socorro na palma das mãos, que a pessoa vai entrar lá, quero fazer a matrícula escolar, entra no aplicativo, faz a matrícula, quero marcar meu exame, vai lá, entra no aplicativo, tem um bairro, tem um buraco aqui na frente da minha casa, bate a foto, manda o localizador, GPS, e aí já vai para a Secretaria de Infraestrutura, e aí tal, aconteceu, estourou aqui o esgoto, aí já... Então, assim, a ideia é a gente facilitar a vida do cidadão. Nós fizemos uma graduação, uma pós-graduação em gestão pública com ênfase em cidades inteligentes, e o poder da tecnologia acaba reduzindo custos com relação à máquina e potencializando na ponta o serviço aos cidadãos. Esse tipo de serviço o cidadão poderia acompanhar como uma listagem de prioridade ou de ordem de solicitação? Para evitar as influências políticas, digamos assim. Exatamente, esse é um dos objetivos. A gente acaba indo para um dashboard, onde a gente vai acompanhando o número de demandas, e aí a gente vai sanando, vai ter uma lista de prioridade e a gente acaba dando uma resposta ao cidadão. Vamos fazer reuniões periódicas com todo o secretariado, e nessas reuniões a gente vai avaliar as solicitações e as problemáticas apresentadas e, em comum acordo, resolver o problema. Porque senão fica aquele jogo de empurra-empurra, responsabilidade da Secretaria da Educação, não, a fralda geriátrica é da saúde, não, é da assistência. Então, assim, a gente precisa integrar a gestão como um todo e fazer com que as secretarias elas possam se comunicar de uma forma mais eficiente, monitorando as demandas da população socorrense. Todo candidato nesse período eleitoral, seja aqui de Aracaju, de qualquer outro município sergipano, tem falado muito na questão de zerar a fila de exames e consultas, de acabar com as filas nas frentes dos postos. Como garantir que isso é possível? Veja, zerar, essa parte, vou zerar, tenho uma dificuldade de dizer isso. Você não tem utilizado esse termo? De zerar, não tem como zerar, porque é uma demanda recorrente, a população vai aumentando. Mas, por exemplo, cirurgias eletivas, as principais, nesse caso, tem como zerar.
Vamos dar um exemplo, a gente pode fazer parceria para fazer cirurgias à noite e aos finais de semana. O Zé Franco pode, e nós estamos brigando muito com isso, reunimos essa semana com o secretário de saúde para que possa fazer cirurgias eletivas. E aí faz aí como o Estado fez. Foi o projeto Opera Sergipe, fazer o Opera Socorro. A gente verifica qual tipo de demanda tem, consegue as emendas parlamentares. O governo federal, inclusive, ele paga 5 vezes a tabela SUS para esses tipos de parceria com a iniciativa privada e colocar em prática, Narciso. Então, assim, os exames de média e alta complexidade, essa fila enorme de análise, a gente tem como minimizar muito o sofrimento da população através dessas parcerias. Nós temos observado alguns candidatos aqui em Aracaju fazer críticas à questão da licitação do transporte público, que tem uma administração hoje não só concentrada na mão de Aracaju, mas dividida aí no consórcio metropolitano. Qual é a sua opinião sobre esta situação e qual a sua avaliação dessa licitação que foi feita e do transporte público na Grande Aracaju? Veja, o transporte público interfere diretamente no município de Socorro. Foi a pergunta anterior com relação à integração da cidade. Na minha opinião, foi feita a toque de caixa para dar uma justificativa eleitoral de uma demanda e solicitação da própria população há mais de 30 anos. É um sistema que precisa ser revisto o mais rápido possível. Sou favorável à questão da licitação do transporte público, mas da forma como foi feita, a toque de caixa em período eleitoral, não concordo. E o que é que você faria caso assuma? Não, aí eu vou ter que revisar essa situação direitinho. A partir de janeiro nós vamos fazer uma revisão dessa licitação, verificar de que forma a Socorro vai participar dessa construção. Nós temos, por exemplo... Você já chega com um papel definido, né? Você está dentro do consórcio com recurso para ter que colocar, que já vai ser definido no orçamento agora do Socorro. Já chega o negócio definido, mas a gente contratos na assinados. Revisão de todos os contratos, seja de transporte público, seja da atual gestão. Nós vamos entrar com a revisão de todos os contratos da gestão, até pelo princípio da administração pública de poder fazer isso. Nós precisamos entender, Narciso, que da forma como foi feita, foi a toque de caixa. Mas poderia, por exemplo, ter colocado na licitação o terminal temporal. Ou seja, não precisa construir terminais em Sergipe todo, ou na Grande Aracaju. E se eu pegar um ônibus dentro daquele roteiro durante, 20, 30 minutos, eu posso pegar outro ônibus sem precisar pagar outra passagem. Então, não foi colocado nessa licitação. Então, assim, a forma como foi feita, na minha opinião, foi errada. Muito bem. Meu caro candidato Samuel Carvalho, fique à vontade aí para as suas considerações finais. Não, agradecer a republicidade... como é? Republicanismo? É isso aí, da Fã FM, convidaram todos os candidatos, teve alguns que arregam e não vêm, mas isso é normal, mas dizer ao povo de Socorro da nossa alegria em ter colocado mais uma vez o nome à disposição de vocês, socorrenses. Quero dizer que estamos prontos, preparados e querendo. Quero agradecer desde já o carinho de todos vocês. Chegou o tempo da mudança, chegou o tempo nós fazermos a melhor administração que Socorro já teve. Deus abençoe. Muito obrigado, Samuel Carvalho, pela participação aqui no Jornal da Fã.